Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Roça, eu sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action. E você está no Bit Recap, seu vídeo semanal, onde a gente fala um pouquinho sobre o BIT, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Tá certo? Vamos para a tela, né, falar um pouquinho aí sobre o que a gente vê acontecendo nos últimos dias no nosso BIT. Essa semana a gente não teve uma superação do volume financeiro, né, negociado. São aproximadamente agora 5h20 da tarde de sexta-feira, e por enquanto a gente não tem uma superação em volume financeiro comparado com a semana passada, né? Semana passada passamos de 12 bilhões, né? 12,5 bilhões de reais, né, em negócio na semana anterior. Nessa semana, por enquanto, a gente gira aí levemente acima dos 10 bi. Ainda é um volume bastante considerável, né? Principalmente quando a gente compara com as outras semanas anteriores, aqui onde a gente teve essa semana que foi a estreia, né? Aí na semana seguinte a gente teve aí 1,49 bi, né, negociado. Já tivemos uma evolução bastante considerável, né? Se a gente for olhar para o livro de ofertas, deixa eu abrir o livro aqui, a gente consegue encontrar também algumas coisas interessantes. Ó, deixa eu trazer o livro para a tela, botar o bit. Ó, a gente consegue ver, ó, a gente consegue ver já alguns níveis de preço com mais de 30 contratos posicionados, né? Ó, 34, 32, acima de 20 contratos também, aqui, ó, 21 contratos posicionados por nível de preço. Com relação a spread, ainda existe, né? Ainda há uma diferença entre melhor preço de compra e melhor preço de venda, mas a gente já vê que os preços adjacentes estão cada vez mais preenchidos, né? Nas semanas anteriores tínhamos aí 2, 3 contratos por nível de preço. Agora é bastante comum a gente ver para cima de 10 contratos por nível de preço nos preços adjacentes ao último negócio, né? Claro, de novo, ainda existe um spreadzinho, né? Alguns momentos a gente tem esse spread bastante reduzido, né? Estamos aqui com aproximadamente 100 pontos, 120, 80, às vezes até um pouco menos, 60, 40 pontos de diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda no book, tá? Mas de novo, né? A cada semana a gente vê que gradualmente essa diferença vem se reduzindo, o mercado vem ganhando liquidez, o mercado, essa semana, como eu já mostrei, a gente não teve uma nova máxima de volume financeiro negociado, mas ainda assim bastante volume considerado com as primeiras semanas que a gente teve no BIT, tá? Falando um pouquinho do movimento que temos no gráfico, uma semana vendedora, né? A gente tem, na semana passada, havia pontuado com você sobre esse movimento do gráfico diário, onde o mercado parecia estar formando um canal, indo testar a máxima de um tempo gráfico maior, que era a região do 382, 330. Né? O mercado até deu uma beliscada acima da máxima anterior e começou já a fazer um novo movimento corretivo, né? Esse movimento corretivo já trouxe uma tentativa de nova impulsão, né? Uma tentativa de gerar um movimento comprador como foram os movimentos anteriores, mas esse movimento comprador foi frustrado, né? A gente fecha essa semana então como a semana vendedora, o dia de hoje testa abaixo do dia anterior, não por enquanto não aparenta fechar abaixo do dia anterior, mas o dia anterior já é um dia bastante vendedor, depois de um dia de alta que quase testou a região da máxima marcada no candle 141 do gráfico diário. Não temos mais então o mercado no gráfico diário com alguma característica de alta, né? O mercado já mostra uma média de 20 períodos horizontal, trabalha dos dois lados da média, né? Trabalha abaixo, trabalha acima, trabalha abaixo, agora de novo. Além de que a gente já tem movimentos bastante equilibrados, né? Movimento vendedor, comprador, vendedor, né? Já não temos mais uma característica de tendência tão proeminente acontecendo aqui no desenvolvimento do preço no gráfico diário. Além disso, também, claro, linha de tendência violada e a falha de rompimento da máxima aqui do gráfico semanal, né? Essa máxima marcada anteriormente aqui no dia 15, tá? Então, por enquanto, né, seguimos em um mercado lateral no gráfico semanal. Víamos de 4 semanas de alta, né, 4 semanas de barras azuis. Aqui essa semana, então, a gente tem já agora por volta das 5h23 da tarde, né, o mercado por enquanto trabalhando abaixo da mínima da semana anterior, um candle vendedor revertendo aí 2, 3 fechamentos anteriores compradores em um candle só no gráfico semanal, tá? De novo, o gráfico diário não aparenta mais uma característica de tendência saudável, né? O último fundo aqui antes do mercado produzir essa impulsão aqui que testou a máxima, está na região do 344 bola. Não foi um preço testado ainda, mas eu acho que é um preço candidato, né? Se isso aqui acabar numa lateralidade, em virtude de ter se extinguido essa tendência de alta do gráfico diário, essa região aqui é uma região
candidata a ser testada, candidata a ser fundo de uma lateralidade no gráfico diário. Uma eventual lateralidade aqui nas próximas semanas, né, junto com algum rompimento, pode ser interessante, tanto para baixo, porque tem espaço até na região dos suportes anteriores, quanto para cima, porque supera máximas, e aí abre espaço para a gente ter um novo desenvolvimento, buscar projeções de movimentos aí de pernas, por exemplo, ou coisas do tipo, tá? Ou até mesmo projeção da lateralidade. Olhando para os 60 minutos, né, um tempo gráfico um pouquinho menor, a gente vê que foi uma semana bastante conturbada, né? Uma semana, claro, a gente teve recentemente, né, no começo do mês, a virada de contrato. Essa semana a gente teve aqui alguns dias com uma diferença de abertura, né, um gap de abertura bastante significativo do dia 10 para o dia 11, por exemplo, né? No dia seguinte, a gente vê um movimento de alta forte, devolvendo todo o gap que foi que aconteceu, né, na abertura do dia 11 para o dia 12, um movimento de uma característica bastante lateral, né, porrada para cima, porrada para baixo, e a gente vê que o mercado fica preso aqui nos 60 minutos numa condição lateral, né? Isso aqui até parecia ser um início de tendência, mas depois com essa devolvida no dia seguinte, voltando para testar máximas anteriores, isso aqui traz uma característica lateral para o movimento de preço no gráfico de 60 minutos. No dia de hoje é que a gente trabalha abaixo dos fundos anteriores, né? Trabalha abaixo do fundo do dia 11, abaixo do fundo do dia 13, né? Por enquanto fazendo uma correção desse movimento de queda do comecinho do dia, mas os 60 minutos começando a apresentar aqui alguma característica de tendência também, né? Linhas de tendência começam a ser delimitadas, a média inclina para baixo, né? O mercado talvez pare no ponto de correção, talvez isso tenha que, talvez o teste desse ponto de correção a gente tenha que esperar para a semana que vem, né? Mas aparentemente uma correção com uma característica saudável comparada com a impulsão, né? A impulsão parece muito mais forte, um movimento muito mais contundente, com muito mais deslocamento do que o movimento comprador por enquanto. Acredito que essa região de preço aqui do 500, do 358,020 seja uma região de preço importante, porque é os 50% de correção dessa última perna dos 60 minutos. Se o mercado superar isso aqui, provavelmente ele volta, né, a produzir algum movimento com uma característica lateral, talvez no tempo gráfico maior, ou quem sabe, né, um canal com correções extremamente profundas aqui nos 60 minutos, alguma coisa nesse sentido. Não dá para saber ainda, a gente tem que esperar a formação dessa perna acontecer se a perna violar esse ponto de correção. Se o mercado para nesse ponto de correção aqui, cabe talvez buscar alguma venda, dependendo também, claro, né, de como o mercado produzir essa correção, de como ele produzir esse teste, de como for, né, a tentativa de retomada. Mas, de novo, se ele parar nesse ponto de correção e se manter abaixo dos fundos anteriores, principalmente abaixo aqui do fechamento do dia 13, né, o dia de ontem, eu acho que pode ser bastante interessante para os 60 minutos adotar uma tendência de baixa e quem sabe buscar aí os fundos do tempo gráfico maior, né, que é o diário, que também, né, como a gente já acabou de ver, ele começa a adotar uma característica lateral e essa região de preço aqui é uma região candidata, né, a ser testada como fundo de mercado lateral. Então faz sentido 60 minutos adotar uma tendência de baixa para buscar o teste daquele tempo maior, tá? Olhando para o movimento do dia, num tempo gráfico menor, a gente vê que o dia de hoje começa também, né, num gap de alta, contrário ao fechamento do dia anterior, aparenta um movimento lateral aqui no comecinho do dia, né, até parecia ser uma tendência de alta, foi invalidada, o mercado tenta desenvolver abaixo das mínimas, não consegue produzir força, traz o movimento lateral aqui e depois, né, do meio-dia que começa um movimento direcional um pouco mais interessante, né, que foi violado logo na sequência, depois de algumas correções, né, a gente vê que o mercado viola a linha de tendência, viola a média, constrói força na contratendência e termina, por enquanto, o dia de hoje, aqui nos 5 minutos, com uma característica lateral, na minha opinião. Tá? A média praticamente horizontal, o mercado costura a média para os dois lados. Agora, na última perna, a gente tem uma leve inclinação para cima, voltando para testar esse topo anterior, mas, por enquanto, não vejo tendência de alta sendo desenvolvida no tempo gráfico menor, nos 5 minutos. Vejo o mercado com uma característica lateral também. Vamos aguardar a semana que vem, né, para ver como que vai ser o teste dessa região de correção aqui do tempo gráfico maior, dos 60 minutos, como a gente acabou de ver, porque, de novo, pode ser um ponto bastante importante, né? Se o mercado segurar nessa região e voltar a cair, né, pode ser que a gente volte a ver a tendência de baixa para o teste do 344, que é o suporte, né, o candidato a ser suporte do tempo gráfico maior. Beleza? Por hoje era só. Valeu, até mais. Um abraço. Fui.